Seja muito bem-vindo a mais uma live. E essa é uma live especial, sabe por quê? Porque é a primeira live que nós estamos começando de aquecimento para nossa imersão Legos Day. Então, olá, sejam todos bem-vindos. Se você está assistindo essa live depois, então dá uma adiantadinha e depois vai até o conteúdo principal. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Lógico, sobre essas pecinhas aqui incríveis. Oi, nossa, quanta gente, que delícia! Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre essas pecinhas aqui e, logicamente, qual é o impacto delas na vida do nosso cliente. Então, me fale aqui se você já é um analista DISC, se você já é um especialista na área do mapeamento comportamental, me escreva, porque fica aqui que essa live é importante para você, hein? Se você tem vontade de se tornar... Oi, Soraya! Ai, tudo bem, Li? Cheguei chegando, treinando com Duda. Oi, Edu! Tudo bem, Rafa, Ana, Léo? Eita, coisa boa! Oi, Léo, tudo bem? Você por aqui, que delícia! Pessoal, vamos falar sobre o poder dessas pessoas. Oi, Daisy! Oi, Daisy! Oi, Mara! Vamos falar então o poder dessas pecinhas. Agora só o seguinte, antes da gente começar a nossa live, assim, falando sobre essas peças, a importância delas, vocês precisam entender o seguinte. Tudo bem? Nossa, quanta gente, coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos. O que eu quero falar é o seguinte, qual que é qual que é o coração do DISC? Qual que é o coração do mapeamento comportamental? As devolutivas. Para quem ainda não sabe o que é uma devolutiva, vou explicar aqui. Nosso cliente, nós vamos atendê-lo no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. E aí ele vai realizar um teste do DISC ou de outros assessments, como Tétrade do Tempo, âncoras de carreira, forças pessoais, enfim. E aí, nós precisamos realizar uma devolutiva. É o encontro nosso com o cliente, que nós vamos decifrar aquele relatório. É sempre a quatro mãos, tá? Bacana! Olá, Giliade, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos sentar com o nosso cliente, ou virtualmente, ou presencialmente, nós vamos sentar com ele e nós vamos agora ajudar a interpretar aquele relatório para trazer o quê? Oi, Marcinha! Para trazer o quê? Consciência para o nosso cliente. É aí que tá a sacada. Presta atenção se você é um analista aqui. Como é que tem sido as suas devolutivas? Como é que você está fazendo? Por quê? Uma devolutiva mal feita não vai ajudar o nosso cliente a ter insights. Não vai, não. Não vai. Como é que você está fazendo as suas devolutivas? Parou para pensar um pouquinho? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na live. Hoje eu tenho uma presença especial da... Cadê? Ela já entrou? Que eu nem vi aqui ainda. Se já entrou, me chama aqui para eu te aceitar. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o impacto do Lego na vida do nosso cliente. Então, e às vezes as pessoas me perguntam, Gi, mas onde que o Lego entra nessa história toda que eu não tô entendendo nada desse negócio do Lego? E eu vou... Ai, me chama aqui, Li! Me chama aqui para aceitar o convite. Oi, Rô! Coisa boa! Então é isso que nós vamos falar. Oi, Helena! Então é isso, olha só, como é que tem sido as suas devolutivas? Muitas vezes as nossas devolutivas, infelizmente, na grande maioria das vezes, os analistas realizam devolutivas na forma tradicional, que é só sentada virtualmente ou presencialmente com o nosso cliente. E aí nós vamos acessar somente o que? O racional do nosso cliente. Ok, vai trazer vários insights, vai trazer, mas não vai trazer com profundidade. É isso que eu quero que vocês entendam, o que essas pecinhas elas vão conseguir fazer com o nosso cliente. Ah, legal, peraí. Para trazer essa conversa aqui, ó, nós vamos ter uma conversa muito legal. E depois eu vou chamar uma outra pessoa bem especial também. E aí, Elma, tudo bem? Oi, Gi, boa noite. Consegue me ouvir? Eu tranquilamente. Oi, Sandro. Gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Elielma, muito obrigada por ter aceitado fazer essa live. Elielma é uma analista. Nossa, gente, ela arrasa no Lego.
ela arrasa nas devolutivas do Lego. Por isso que eu a convidei para ela poder falar desse poder um pouquinho com você. Então, só para recapitular, pessoal, quando a gente faz o DISC, quando a gente realiza outros assessments, existe uma devolutiva. E é aí que é a importância dessa devolutiva. Você tem realizado as devolutivas de forma tradicional, que é somente com o cliente ali lendo o relatório, onde tenho certeza que vai extrair poucas informações. Sim, vai extrair informações legais? Vai, gente. Não vamos menosprezar a forma tradicional. Mas você não vai conseguir acessar muito mais coisas com profundidade do nosso cliente. E a Elielma, ela vai ter vários casos para nos contar dos clientes dela. Mas antes de tudo, Elielma, nos diga de onde você está falando, Elielma. Fala aí para o povo. Boa noite novamente, Gi. Primeiro, gratidão pela oportunidade de participar dessa live no seu aquecimento, semana de aquecimento, né? Para essa imersão com Legos. Eu estou falando da cidade de Olho d'Água das Flores, Alagoas, sertãozão de Alagoas. Interior. Eita, coisa boa! Elielma tá reinando aí, ó, em Alagoas, viu? Que ninguém, né, Elielma? Ninguém eu tinha ouvido falar dessas pecinhas aqui. Concorda? É verdade ou mentira, Elielma? Nessa metodologia ninguém, Gi. Nem sertão, nem agreste. Se tiver alguém é lá no litoral e olhe lá. Mas eu acho que E olhe eu lá. estou na capital mesmo. Se tiver alguma analista que fez com você. É verdade, é verdade. E é tão legal, gente. A Elielma está sendo tão conhecida na cidade dela que eles fizeram um bolo de Lego para ela no aniversário dela, gente. Onde ela Isso. passa, ela é conhecida como a mulher dos Legos. Dá pra vocês verem. E olha como marca, né, Elielma? As pessoas procuram a Elielma, ela já foi dar entrevistas em rádio e tudo mais, pela curiosidade dessas pecinhas. Então, Elielma, vamos lá. O que a gente, eu quero trazer aqui para o pessoal que eles entendem, Elielma? Qual a diferença de uma devolutiva tradicional, onde nós não utilizamos nada de estímulo cerebral, apenas o relatório no papel. E eu sei que você já fazia, né, as devolutivas tradicionais. E eu quero a sua percepção, Elielma, de uma devolutiva tradicional, quando você já realizava, e depois quando você começou a colocar um Lego nas suas devolutivas. Teve alguma diferença, Eliana? Conta pra gente. Total, né, Gi? Primeiro falando sobre o que motiva o influente, né? A novidade. Então, para mim, a questão do Lego é uma novidade. E isso desperta a curiosidade do cliente. Não só do cliente, mas de todo mundo. Para que servem essas peças, né? E aí, a devolutiva que eu gosto, acho bacana no Lego é que, mesmo você fazendo uma pergunta só no oral ou no escrito, geralmente você vai ter uma única resposta e olhe lá. E quando a pessoa constrói a resposta, de forma inconsciente, ele responde o que eu perguntei e outras coisas. Então, como eu não, o influente não gosta muito de repetição, o Lego para mim tem sido fantástico, porque não existe nenhuma construção igual à outra. Então, já Não fico existe. curiosa de saber o que a pessoa vai fazer com as peças. E tem sido, assim, magnífico, né? Então, no momento com o Lego, eu já fico querendo encaixar Lego em tudo. O bacana do Lego, gente, olha só. Não, é assim, é quase impossível a pessoa dispersar, né, Elielma? Elas ficam presentes o tempo todo. 100% engajamento. E independente de ser no individual ou no coletivo. É impressionante o quanto as pessoas estão conectadas com aquele momento. Ai, Com aquele parou, momento. acabou, parou, para, eles lá, não, mais só um pouquinho, eu não terminei. É sensacional, né? Essa experiência de fazer com grupos me mostrou de fato o quanto o Lego ele engaja, né? Porque até então eu só estava atendendo no individual. E aí as formações, algumas formações que eu comecei a fazer, eu pude utilizar de forma coletiva. E o engajamento, até de quem estava fora, ficava lá na porta da sala para olhar e ficava lá na porta. É muito legal.
né? É impressionante. Agora fala o seguinte pra gente, Elielma. Eu sei que você já atendeu várias no individual e também você passou aí por uma turnê em escolas para aplicar o mapeamento comportamental com o Lego para os professores. Eu sei que foi um arraso, mas antes da gente contar dessa turnê, me fala um pouquinho. Eliel, eu sei que você, com o Lego, você conseguiu extrair, não você, né? A pessoa conseguiu extrair muito mais informações que nem ela sabia que sabia. Me conta aí, eu sei que tem alguns casos que você viu que a pessoa até assim. Gente, o Lego não é para fazer a pessoa chorar. Mas 80% das pessoas que constroem, às vezes elas se emocionam, cai uma lágrima, não é? Me conta um pouquinho dessas experiências que você tem feito com os individuais, Elielma. Exatamente, Gia. A gente consegue acessar as emoções de forma bem rápida, né? Com a pergunta certa, é claro. E tem sido fantástico, né? Pessoas que chegam no astral lá em cima, se aparentando uma muralha muito forte. Geralmente os dominantes, né? Que a gente sabe se apresenta dessa forma. E quando faz ali aquela construção que observa, eu escuto coisas assim: que macumba é essa que você fez? Isso aí é uma macumba. Quem foi que lhe disse isso, né? E aí, quando a gente faz os questionamentos, o porquê daquilo ali, para contar a história daquela construção, daquele cenário, e a pessoa dá uma risada, né? Porque diz, poxa, é verdade isso aqui. Ou então, as lágrimas rolam, e aí é o momento da pessoa expressar, né? Aquilo que a peça trouxe, aquela visibilidade, aquele pensamento, aquela emoção guardada, né? Porque a gente sabe que até então, como eu disse, a gente faz uma pergunta, mas a construção traz várias respostas. Exatamente. Gente, olha só para vocês entenderem um pouquinho mais. Quando a gente está fazendo as devolutivas, vou dar aqui um exemplo do DISC, tá? Então, a gente vai trazer algumas perguntas para a pessoa, para validar, para ela ter consciência se ela está naquele estado mesmo ou não. Trazer consciência. Lembra que o objetivo de uma devolutiva é trazer insights, criatividade, consciência para o nosso cliente, daqueles comportamentos que ele precisa desenvolver, minimizar, se está atrapalhando, se está fortalecendo em prol do objetivo dele. Então, uma devolutiva mal feita não vai conseguir ajudar o nosso cliente a ter essa consciência. Por isso que com o Lego nós vamos conseguir extrair muito mais no inconsciente dele, trazendo para cá, para o consciente, para o racional. E aí eu lembro que a Eliama fez com amor, e daí o que a gente vai pedir? Ó, uma construção, nós vamos jogar perguntas e a pessoa vai construir. Só que olha que interessante, muitas vezes o que ela fala não é o que ela constrói. É aí que a gente pega várias informações. Muitas vezes a pessoa... E ó, com o Lego, você consegue ter uma visão 3D de um pensamento construído. Então, você consegue analisar de uma forma agora racional, agora a construção. E falando, meu Deus, e não é que eu não tinha reparado nisso? E não é que é isso mesmo? Então, a pessoa consegue ter uma informação. Ele é uma... Oi, Cris! Lindona! E aí, olha só, a Eliana, eu lembro que ela pediu uma construção para uma moça. E a moça, eu tô ótima. Não, minha vida tá tudo em ordem, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. E a construção não foi nada disso que ela falava, correto, Elielma? Conta um pouquinho mais pra gente. Exatamente. Eu pedi que ela construísse, na verdade, ela estava muito querendo conversar tal, e queria conversar tudo, ela era às pressas, porque não tinha horário, tal. E eu fiz com que ela viesse aqui. E pedi que ela fizesse só, a gente nem está fazendo ainda o mapeamento, porque ela ainda não se dispôs a esse tempo, na verdade. E aí ela empilhou as peças de uma forma que eu disse, meu Deus, será que isso já aconteceu com a Gi? Porque não tinha uma peça encaixada, né? Como a gente delimita um tempo, então ela acabou antes do tempo. E quando eu olhei para a construção que ela fez, não tinha nada
encaixado. E aí eu perguntei, né, como é que estava a vida dela. E depois, com os insights, ela percebeu que ela estava fazendo tudo dessa forma, às pressas, tanto nos relacionamentos pessoais, profissionais, começar. Para você ver, até hoje ela está nessa correria danada e ainda não parou para fazer, né? Então, as pessoas refletem de fato a vida ali com as peças. E o bacana é que, como você falou, às vezes as pessoas não se percebem. Mesmo com o DISC, mesmo trazendo feedback, eu atendi a um cliente que ele o resultado deu um influente e dominante, né? E ele se percebeu muito influente e tal, mas na hora da construção ele começou a rir, né? Eu já tinha explicado quais eram as características e eu disse, tá, e essa construção aqui? Ele começou a rir e disse, até aí eu usei o dominante, né? Que má conversa! E eu pergunto com outras perguntas e ele foi percebendo, isso aqui, me explica o que significa isso aqui. Ele disse, que eu não permito que as pessoas me acessem. Então, Uau! percepções, insights dessa forma. E aí a gente faz, né, todo aquele questionamento. O que é que eu preciso fazer? Que movimento é necessário? E aí ele foi fazendo. Eu preciso estar mais acessível. Eu preciso ser mais flexível para ouvir. Eu preciso mudar essa postura, que a construção dele mostrava as pessoas se inclinando, ou seja, querendo essa aproximação e ele meio que retraído, recuado. E aí, quando ele viu, ele mesmo que colocou todos esses insights, essas percepções. E você acha que numa devolutiva tradicional, Elielma, ele teria essa percepção clara de como ele teve? Não, porque ele ia ser direto, não ia nem ter paciência, na verdade, porque a gente sabe que o dominante não tem paciência muito de ouvir, mas com o Lego dá para explorar. Hoje eu não me vejo fazendo uma devolutiva sem Lego. Tanto que eu já estou usando em outras coisas além do mapeamento, porque a gente consegue, de fato, trazer essa clareza, como você falou, né? É verdade. Em outra situação, eu pedi, usando a matriz de mudança, que a pessoa construísse o que ela mais gostava de fazer. Ela construiu um cenário e dentro do cenário ela percebeu o insight que o local não estava adequado, que ela se sentia incomodada. E eu perguntei o que poderia ser feito e ela colocou as pecinhas no lugar, ajustou. E antes disso, né, a famosa frase, eu nem percebi que eu coloquei isso aí. Nunca percebe. Essa frase é demais. E foi legal porque eu já vi a pessoa no novo cenário, ela já está atuando onde ela queria, né? Está agora num local adequado e aí ela foi colocando por que ela não se sentia confortável naquele momento. E ela foi perceber, porque até então eu tinha pedido para fazer o que ela gostava, né? Então, veja, a gente fez uma pergunta e trouxe outras respostas. O que a gente não conseguiria só de forma oral, só de forma escrita. Porque ela ia fazer só, eu gosto de fazer isso e ponto. E aí ela percebeu que precisava de melhorias ali. Olha só. Gente, assim, ó. Lego e constelação? Não, gente, a gente não trabalha com constelação no Lego, tá? Às vezes pode ter uma pequena similaridade, alguma coisa, mas não fazemos constelação. O intuito que a gente dê uma devolutiva do DISC e de outros assessments que compõem o mapeamento comportamental para ajudar o nosso cliente a ter uma melhor clareza, consciência, insight de como ele está. Então, ó, nós não fazemos constelação. O pessoal, essa boneca é constelação. Não, não tem nada a ver. E é muito engraçado que o pessoal pensa que é logoterapia. Também não tem nada a ver com logoterapia, tá, gente? Agora, se a constelação quiser usar o mapeamento também pode. Se a logoterapia quiser usar também pode, tá, gente? Isso aqui nós trabalhamos devolutivos. Agora, como ajudar o cérebro a captar melhor as informações, trazer mais consciência. Lembre-se, o nosso papel como analistas é ajudar o nosso cliente a ter melhor visão sobre ele. O nosso papel é que o nosso cliente entenda como ele está, como ele funciona, o que está atrapalhando, o que está em excesso, o que precisa diminuir.
Esse é o nosso papel. Mas nós precisamos fazer com maestria, tá? Esse mapeamento comportamental, essas devolutivas, para ajudar o nosso cliente. E o Lego, ele é poderoso nisso. Ele é uma, me fala em grupos, você está fazendo com vários professores. Como é que tem sido as devolutivas em grupo com os professores, Elielma? Em grupo, não foram devolutivas. Eu fiz oficinas, né? Workshop. Sim, foram os workshops, é verdade. Mas aí, sim, mas está trazendo insights para eles, para trazer de autoconhecimento, correto? Sim. E aí eu fiz toda uma explanação mostrando. Eu trabalhei o DISC, trabalhei o workshop DISC com ele, trabalhei com as bolinhas também, né? As bolinhas na testa. As bolinhas na testa do E aí, disque. quando Muito eles bom. se identificaram, eu pedi que eles se juntassem de acordo com as cores. E foi muito legal. E aí eu pedi que eles fizessem uma construção, né? E aí eu já começo a me divertir na hora que eles se juntam, porque é muito interessante. Eles ficam tão empolgados, né? O grupo dos dominantes sempre surpreende. Olha que legal que a Eliama falou. Gente, as pessoas se empolgam. As pessoas viram crianças 100% prestando atenção no que está acontecendo. Isso é no individual ou em grupos, tá? Então, trazer esse elemento para falar de coisas sérias. Quer dizer, eu sempre falo, né? Vamos falar de coisas sérias brincando. Por que a gente precisa ser sério para falar de coisas sérias? Ai, Gi, mas você vai falar isso até com diretores da empresa? Mas se vou, é ainda mais que eu falo na diretoria, com líderes, falar brincando com eles. Daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre essa parte da liderança. Desculpa, Elielma, continua. Esse workshop foi com os diretores e os coordenadores das escolas de município vizinho. E eles ficaram super empolgados. Primeiro com a questão da descoberta, né, dos comportamentos, começaram já a apontar e dar risada, dizer, sou eu faço desse jeito, e se entreolhar, isso já é um bacana. E aí, na hora da construção, eu já tinha falado das características de todos os comportamentos, e aí eu já fiquei olhando, teve o grupo dos dominantes não aceitou que a torre deles caiu. E foi uma resenha, porque eles ficaram, mas querendo colocar desculpas, né? E a gente já tinha comentado que o dominante não aceita perder, mas já foi deixar claro que não era competição, mas na cabeça dele eles estavam competindo. Tudo é uma competição, tudo é uma competição. E aí foram esses insights que eles foram percebendo, os estáveis na questão de que precisava ter uma estrutura. Foi muito bacana, porque os grupinhos, mesmo com... foi um grupo grande, tinha em média 60 a 65 líderes, e quando eles se juntaram, foi bacana demais a construção deles, a explicação de cada um. Como você falou, o bom do Lego é que eles vão usar a imaginação, porque a gente, em momento algum, vai descrever nenhuma peça, nomear nenhuma peça. Então, por mais que a gente olhe, deduza, a gente não pode fazer inferências, né? Ele que vai dizer. Então, o bacana é isso. Vai contar essa história através do Lego. Muitas histórias surpreendentes. São coisas que você nem imagina, né? Ouvir. E são construções, assim, que muitas vezes acessam a emoção de fato. Eu estive em outra cidade com o pessoal do apoio. E eu coloquei para que eles construíssem os maiores desafios no ano anterior, no ano relacionado à pandemia. Só que eu falei os desafios dentro da escola, porque era também pessoal da educação. Mas aí, quando eles foram apresentar, mesmo em grupo, teve um grupo que fez, cada um fez o seu dentro de uma base, né? E aí teve uma senhora que quando eu pedi que ela explicasse, ela nem conseguiu falar no momento, porque ela já estava chorando. Uau! Ela disse assim, essa construção aqui é o cemitério, porque eu perdi o meu pai e o meu filho na pandemia. Então, assim, são coisas que a gente não está esperando, né? Isso ela não diria numa conversa
aleatório, mesmo numa devolutiva, talvez ela não falasse. E a gente consegue perceber, e aí quando ela vai contar a história, como era em grupo, eu não podia aprofundar, né? Isso de não teve o individual, porque eu fui dar uma formação, mas as pessoas conseguem, de fato, trazer o que está ali de consciente, trazer as suas emoções, o que não traria numa devolutiva oral, Tradicional. tradicional. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, Eliama. Gente, quem aqui é analista diz que já tem formação? Me conta se já tinha ouvido falar de devolutivas utilizando o Lego. Olha, eu posso chutar, 99% dos analistas nunca ouviram falar. Isso aqui é uma metodologia, gente, olha, é internacional, que eu peguei, juntei com mapeamento, então é único no Brasil. Não tem ninguém que faz um mapeamento comportamental utilizando o Lego, dessa estrutura. E se você nunca tinha ouvido falar, imagine, então, o oceano azul de oportunidades. Porque, Elielma, como você já tem sido conhecida, as pessoas são curiosas, falam, que negócio é esse que a Elielma está fazendo agora? Resolveu brincar, voltar para a infância. Então, a Elielma, na cidade dela, e não só na cidade, mas em toda a região, ela está sendo chamada, sabe, para poder fazer entrevista, para ir em outras escolas, fazer com professores, coordenadores, diretorias, por causa dessas pecinhas aqui, ó. Talvez, se fosse só na devolutiva tradicional, ela não teria sido chamada tantas vezes. Você acha que foi muito por causa disso, Elielma? Essa visibilidade, curiosidade que deu para você? Que você conseguiu ser chamada? Com certeza, Gi. Acessa, né, o gatilho da novidade. O Lego traz esse acesso, esse gatilho da novidade. E as pessoas, mesmo que não vão participar, elas ficam perguntando: o que é que você faz com aquelas pecinhas? Ah, eu quero saber o que é que você faz com aquelas pecinhas. E às vezes as pessoas nem acreditam, elas vêm fazer um mapeamento, mas não acreditam no poder, né, que a ferramenta traz. Lógico, como você já falou, com tudo aliado, você precisa ter um domínio de tudo que você vai trabalhar, né? E aí nos feedbacks que a gente sempre pede na plataforma, eu já ouvi assim, ó, eu fui, mas eu não acreditava que essas pecinhas pudessem de fato trazer esse resultado, e eu estou encantada. Inclusive eu já atendi até profissionais que trabalham com terapia mesmo, né? Eu fiz uma devolutiva de linguagem, de valorização, e quando eu pedi que construísse de que forma ele se sentia amado, valorizado, ele foi explicar. E aí ele disse: meu Deus, eu não estava percebendo que a minha esposa se sentia desse jeito. É disso que ela está precisando. Ou seja, pessoas que já são esclarecidas, são pessoas que trabalham também com o desenvolvimento humano, mas que trouxe essa clareza através do Lego, da devolutiva, né? Então ele percebeu e disse: meu Deus, agora você já sabe que movimento. Aqui ele falando, ó. O espaço holístico, o Roberto. Olha que legal. Dele aí, ó. Fiz a experiência com a Elielma, as linguagens do amor com devolutiva com Legos. Aconteceu com excelência, sensibilidade e profundidade. Ali me compreendi um pouco mais. Parabéns, Elielma. Ai, que orgulho da Elielma, gente. A Elielma realmente, depois da formação, a Elielma mergulhou e assim, eu fico encantada e muito orgulhosa dessa profissional que ela se tornou, que ela é, nossa, competente em várias áreas. Tem e ela realmente muitos professores, viu, Gi, na live das cidades que eu fui, o professor Nobre aí falando, tem minhas clientes aí estão na live. Que coisa boa, tudo para prestigiar essa grande profissional que é a Elielma, cuidando também, olha, do desenvolvimento dos seus colegas, né, dos professores e tudo mais. Isso aqui realmente é incrível. Deise, se você tiver aí, me chama, Deise, que eu quero colocar a Deise, que é uma amigona da Elielma também. Eu quero colocar a Deise aqui na live. A gente tem um projeto junto. Pra gente conversar também. Coloca aí, Deise, para você entrar. Eu quero que ela fale. O pessoal aí da Bahia, a Irlânia também. Então aproveitem, pessoal, e ó, marque um horário para Elielma, porque ó, essas pecinhas aqui, elas são poderosas. Eu lembro que a minha amiga Cris, eu não sei se ela tá aqui na live, mas ela tinha entrado. Cris, se você estiver aí, Cris,
Saudades de você, uma parceirona minha. E ela fez comigo. Gente, eu chorava na montagem. Eu, meu Deus, como é que eu não estava vendo isso? Porque a gente não vê, às vezes, a gente não enxerga algumas coisas só com o racional. E quando a gente coloca as mãozinhas no Lego, acessa o nosso emocional e o racional. Então, juntos, eles realizam a construção. Por isso que é tão poderosa essas pecinhas. E eu ia falar também, deixa eu ver se a Deise... Ah, a Deise vai entrar. Vamos falar. Depois eu quero falar, Deise, enquanto você entra, deixa eu falar só da liderança. Gente, sabe qual que é o bacana de trabalhar com líderes? Peraí. Oi, Deise! Tudo bem? Oi, tudo. Peraí, eu já vou falar com você. Deixa eu só terminar aqui de falar dos líderes, gente. Olha só. Quando a gente vai falar de comportamentos, especialmente aqueles que não estão tão legais assim, precisam serem desenvolvidos com a liderança, o que pode acontecer? Eles se armam, eles se fecham. Então, com o Lego, a gente consegue desarmar e falar de assunto sério de uma forma leve e empática, onde eles conseguem entender o que precisa ser ajustado e aí traz um plano de ação. Então, o Lego, ele traz esse poder da empatia, tá? Então, se você trabalha com liderança, tem que ter Lego aí. Nossa, trabalhar conflitos. Nossa, eu já fui numa empresa onde eles não conseguiam se conversar. Através do Lego, a gente conseguiu que um olhasse para o outro de uma forma muito bacana, muito amorosa, digamos assim. Deise, tudo bem, Deise? De onde você fala, Deise? É lá do Sul. Eu falo do Sul. De onde você fala, Deise? Boa noite. Pois é, eu falo do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Presidente Lucena, bem pequena. Ai, que delícia! Seja bem-vinda, Deise. A Deise e a Elielma, elas são super amigas. Aí uma lá da ponta, outra aqui da outra ponta, né? Mas que legal. Agora, Deise, você é coordenadora numa empresa e eu sei que você tem trabalhado junto com os seus liderados com a metodologia Lego. Me fala como é você ser uma líder. E, assim, você já era líder e antes não trabalhava com Lego com os seus liderados. Qual que é essa diferença de colocar Lego? Qual foi a sua percepção? O que mudou trabalhando com Lego e sem o Lego? Antes, né, quando eu não conhecia a metodologia com Lego, nada, era sempre a base de somente conversa. Então, às vezes, a pessoa poderia entender como não entender. Dava sempre aquilo, entendi, mas depois, por fim, não compreendia. Fazia o contrário, muitas vezes. E agora, com o Lego, eu uso com toda a minha equipe, né? E ao usar, eu percebi que o relacionamento entre eles mudou totalmente. Então, hoje há comunicação, hoje há muito mais respeito, onde um respeita o outro, seja ele influente, ou dominante, ou estável, ou analítico. Então, às vezes, acontece alguma situação, o influente já olha para mim e diz: é estável, eu entendo ela. Então, tipo, isso tudo acaba se criando uma amizade, um respeito. Então, isso melhorou muito. Hoje eu posso pedir para a equipe, faz tal coisa. Eles vão lá e vão fazer, porque eles confiam um no outro. Bacana, eles começaram a entender como cada um funciona, é como se fosse um manualzinho de instruções de cada um, que antes quando a gente não tem esse manual, quando a gente não tem esse conhecimento, a tendência é que a gente começa a julgar quem é diferente da gente, né? A tendência é que a gente começa não gostei daquele cara, daquela moça, não sei, alguma coisa tem, meu santo não bateu com o dele, porque geralmente eu quero que as pessoas sejam iguais a mim, né? Quando a gente não tem essa consciência. E, Deise, você conseguiu levar essa consciência para as suas... A maioria são mulheres, né, Deise? É os 5%. Hoje é 100% mulheres a minha equipe, né? Então, gente, imagine naquele dia, naquele mês que cruza as menstruações, vamos combinar. Meu Deus do céu, devia ser da pá virada, né? Exatamente. Hoje eu já tenho técnica, tá? Quando eu percebo que estão quase todas no mesmo período, algo que eu sei que todas elas acalma elas e elas se ajudam é o chocolate. Então eu dou o chocolate. Que legal, que legal. A Elânia falou que quer aprender, deve ser muito top. Elânia, é muito top, é interessante. E é um trabalho sério, gente. Assim, quero dizer, claro, a gente brinca empolgado,
porque a gente fala coisas sérias, seríssimas. Nós estamos falando sobre mudanças de comportamento, trazer aquilo que pode estar acabando com o relacionamento, casamentos, pais e filhos, líderes e liderados, sabe? Que não se entendem, sócios que vivem brigando, sabe? Gente, nós temos aqui, a nossa função como analista é ajudá-los a se entenderem cada vez mais e a potencializarem as suas diferenças. Porque muitas vezes as nossas diferenças nos afastam das pessoas. Se eu sou casada, eu estava me afastando do meu marido, porque meu marido é o meu oposto, totalmente diferente. E com esse conhecimento, daí a gente se uniu. As diferenças, agora a gente fala que a gente é superpotência, não tem pra ninguém. Mas brincando, falando sério, é isso. E é trazer agora, como trazer maior consciência para o nosso cliente, usando essas pecinhas. E aí, Deise, eu sei que elas fizeram as pecinhas, né, lá com o Lego, teve chororô da mulherada, né, teve consciência. Como é que foi depois disso? Você sentiu uma mudança na vida delas, Deise? Como é que é? Sim. Quando eu assumi essa equipe, tinha muita briga. Era exatamente o que tu colocou. Queriam que todos fossem iguais, então havia aquela separação total. Quando eu comecei a fazer trabalhos e trazendo o Lego, eu lembro que a primeira vez que eu fiz o Lego, eu tive que dividir o grupo pela quantidade de mulheres que era. Mas mesmo assim, as que não estavam fazendo no momento, elas ficavam lá olhando, observando o que ia sair. E foi onde duas começaram a chorar depois, quando eu fiz as perguntas, tudo. Uma olhou assim, o meu julgamento estava sendo muito pior do que eu imaginava sobre uma situação, né? A outra, ela olhou assim, meu Deus, eu nem sabia que eu queria conquistar tudo isso e eu não estou fazendo nada. E também chorou. Então, claro, não se entra em aprofundamento, mas aquilo ali, para as outras, pela situação que estava a equipe, foi assim de olhar, nossa, ela também tem sentimentos como eu tenho. Foi algo que eu percebi na equipe. E fora outras coisas, por exemplo, que aconteceu, ela construiu um carro. E aí eu disse, mas o que representa? Ela assim, eu quero muito fazer minha carteira de motorista. Aí foi, conversa, vem, vai, ela assim, olhou para mim, mas eu posso fazer? Eu disse, claro que pode. Hoje ela tem a carteira de motorista. Legal. Então, às vezes tem algumas coisas que parece que cega a pessoa, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa que vai alcançar somente, por exemplo, profissionalmente. Mas muito pelo contrário. Alcança também pessoalmente, por incrível que pareça. Totalmente. Então, a partir do momento que eu comecei a usar o Lego, eu percebi que eles começaram a interagir mais. Hoje há mais brincadeiras saudáveis entre a equipe, um ajuda o outro. Se um não está bem, o outro já vai lá, não, precisa ir no médico, alguma coisa, vai lá, resolve, eu seguro a ponta aqui para ti. Então, todo esse entendimento entre eles, essa união, melhorou muito o trabalho. E o próprio diretor participa muitas vezes, então aproximou também. Hoje já não tem aquilo, ele lá e nós aqui. Hoje está no mesmo nível, com respeito a tudo. Então, isso é fantástico, tu vê a mudança. Tu vê a mudança na equipe e tu vê a mudança no diretor também. Então, todos começaram a trabalhar juntos. E isso só foi possível pelo Lego, porque eles passaram a olhar aquilo ali, ouvir e ver o colega também. O que antes não era feito, parar para ouvir e ver. O que você está falando, Deise, é extremamente importante. Olha só, pessoal. Cada um constrói quando eu estou fazendo em grupo, tá? Cada um vai construir. E cada um vai falar sobre o seu modelo construído. E todos os outros param. É aquele silêncio. Sabe? A gente escuta uma mosquinha voando, porque eles são curiosos em saber o pensamento do outro. Então, é aí que ele começa a entender melhor o que está passando na mente do outro. E fala, nossa, mas você nunca tinha me falado isso. Aí teve um que fala assim, né, que já aconteceu comigo. Mas eu sempre falei isso pra você. Então, a comunicação entre os dois totalmente errada. Então, com o Lego, eles observam, eles escutam, escutativo o tempo todo. Agora, se é uma devolutiva tradicional, enquanto um tá falando, às vezes eu tá no celular, tá vendo o relógio, não tá aí.
100% presente. Eu não estou falando que não tem as suas ações. Tem muita coisa legal numa devolutiva tradicional, mas com o Lego a gente aprofunda. Traz Hoje, muito. e aproveitando o que a Deise falou, eu lembrei de uma construção, porque muitas vezes, se tratando, né, de empresas, os liderados não conseguem falar por medo do que são os problemas, né? Como eu fui uma jornada pedagógica, eu adaptei o uso do Legos em outras coisas. E quando eu pedi para que construísse qual era o maior desafio, e aí teve um grupo que construiu assim um gigante, foi esse o nome que eles usaram, o gigante, que seria o líder, né, da empresa, e do outro lado eles bem pequenininhos, o gigante cheio de armas, e foi interessante, e um monte de obstáculos que eles descreveram dessa forma, que separavam, ou seja, não existia essa comunicação. E se fosse falar de forma tradicional, e o interessante é que quando eles foram apresentar, os outros grupos pegaram o gancho e disseram, a gente também queria falar isso, né? Que legal. E foi muito legal, porque quando eu disse, tá, e qual seria, o que é que a gente que deve ser feito? Qual seria a solução? Porque a gente vê os desafios da solução. Então ela disse, teoricamente aí eles reconstruíram, né? Colocou tanto o líder quanto os liderados na mesma altura, desarmaram, tiraram as peças, né, que seriam as armas, para que eles pudessem dialogar. Então, essa percepção, até a coragem para construir e falar o que realmente atrapalha, com o Lego facilita bastante. E aí acabou encorajando os outros e acabaram adentrando na resposta do grupo. O legal é isso, né, Liama? Quebra as barreiras, né? Eu falei, eu que não vou falar nada. Quando é só falar, a gente não fala muitas vezes. Eu vou falar? Eu não, vou ficar quieta aqui no meu canto. E aí, com o Lego, o bacana do Lego é todo mundo participa. Pensa o seguinte, imagine você numa reunião, 10 pessoas, por exemplo, 1 ou 2, 3 falam, os outros ficam calados. É isso mesmo. Eu sou a favor do que o outro falou e ponto final. Ninguém colabora com outras ideias. Com o Lego, não tem dessa não. Todo mundo participa, todo mundo faz, todo mundo constrói, todo mundo se escuta, se vê. Então, isso que é muito poderoso dessas pecinhas, nessa temática linda do mapeamento comportamental, que é a base, gente, é a raiz do autoconhecimento. Não adianta a gente entrar numa liderança para trabalhar em liderança se a gente não fizer um mapa comportamental. Não tem como eu trabalhar um casamento, um relacionamento amoroso, se eu não fizer um mapa comportamental do casal. Não tem como eu trabalhar com sócios, pais, filhos, não tem como se a gente não fizer primeiro um mapa. E esse mapa o que é? Nós vamos entender as pecinhas do quebra-cabeça deles, o manualzinho de funcionamento deles, de instruções que eles possuem. Porque é depois disso é que eles vão entender e aí fazer novas tomadas de decisões, entender para onde eles vão, o que é que está atrapalhando ou não. Não é verdade? E aí eu queria só contar que tem uma minha prima que eu fiz com ela, foi muito interessante. Um dia ela veio para minha casa, eu falei, vamos fazer aqui o seu mapa comportamental. E foi legal que na construção, ela construiu uma coisa, não, porque eu vou fazer isso, eu quero isso assim, eu quero tal. Ó, o racional. Eu quero isso, papá, falando um bando de coisa, né? Na construção, ela se deixa de fora. E eu perguntei para ela, mas que engraçado, cadê você aqui, né? E ela falou assim, é verdade. E ela ficou tão encafufada com aquilo. Beleza. Ó, passaram-se, eu acho que 3 meses, se não me engano, 4 meses. E ela me ligou hoje, ela falou assim, olha, realmente eu não estava lá, porque lá não era o meu lugar. Já estou em outro lugar. Agora sim, sabe? Estou me vendo em outra fase. E agora faz sentido. O porquê que eu não me coloquei lá. Porque aí que tá, gente. Às vezes no racional eu quero uma coisa, mas lá no inconsciente eu não quero muito bem aquilo lá, não. Aí eu fico falando para que eu acredito que aquilo seja o melhor. E muitas vezes não é o melhor, não é o que eu quero. Então, o Lego traz essas percepções, essas curiosidades sobre a nossa vida, o que é muito legal. Pessoal, quem aqui já conhecia, quem fazer alguma pergunta para essas lindas, maravilhosas analistas, aproveitem aqui para a gente conversar. Algumas dúvidas que vocês têm, participem, ó, lá no link na minha bio, se inscreva, que o Lego Zen, nós vamos ter um aulão sobre o Lego, mapeamento
comportamental. Vai ser bem bacana, ó, aproveita porque vai ser uma aula muito legal, uma imersão que eu vou dar sobre mapeamento comportamental com Lego. Participem, tá? Aqui, ó, foi bem interessante isso. Foi ela que teve essa percepção e como assim, aconteceu e agora faz sentido mesmo. Não estava entendendo o que estava acontecendo na hora, né? Então traz essa pulguinha atrás da orelha pra gente começar com Lego. Deise, Elma, como que foi? Eu quero saber agora uma pergunta. Vocês participaram da formação? Vocês fizeram? Como é que foi essa percepção quando vocês construíram o modelo de vocês? Qual foi o impacto, assim? O que espantou? Porque eu só chorava no meu. O meu realmente foi muito profundo. Chorei demais da construção do meu Lego. Como é que foi para vocês? Vocês tiveram uma visão? Uau, peraí, eu não sabia disso. Como é que foi? Conta essa história para mim aí. Vai começar, Cris. Pode ser. Para mim, eu não cheguei a chorar, mas eu pela primeira vez me achei. Eu consegui me entender. Para mim, foi a divisão de água isso. Porque parecia que eu nunca tinha conseguido me autoconhecer tanto como quando eu fiz com o Lego. O Lego, para mim, abriu assim a minha visão. Meu Deus, agora sei quem é a Daisy e agora eu entendo por que quem está do meu lado faz o que faz. Então, para mim, foi a divisão. Legal. Olha só, quebra de padrões convencionais, né? Insights. Uau, nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Né? Traz um novo, traz um diferente. Oi, David, tudo bem? Então, traz coisas diferentes para uma nova visão. Mais uma vez, pessoal, o Lego não faz chorar, tá, gente? Ah, eu não vou fazer esse negócio que eu vou chorar. Não, fiquem tranquilos. É porque, às vezes, o impacto é tão grande. Eu estava num momento da minha vida que, quando eu vi a construção, mas fez tanto sentido. E eu não aguentei. Eu caí em lágrimas, porque eu falei, nossa, estava na minha cara e eu não estava vendo. Eu não acredito! E eu fiquei muito emocionada de descobrir coisas. Eu falei, uau, é isso mesmo. Então, por isso que ele sim, faz a gente emocionar. E, então, mas não é pra assim, eu vou fazer Lego emocionar. Não é isso não, tá, pessoal? Ele é uma coisa que foi pra você. Comigo, eu acho que eu até já comentei em outra formação, né? Porque tinha uma das participantes do curso da formação e a proposta da atividade era construir uma meta, um desafio. E até então eu não tinha começado a gravar vídeo, né? Porque estava ali com medo que eu não assumia de começar. E aí, quando eu fiz a construção do Lego, e aí foi inclusive a Kátia falou assim, tá, e quando é que você vai começar? Porque eu só ficava adiando, com medo de começar. Eu já tinha selecionado quais eram as minhas forças, as minhas habilidades que eu tinha, que poderia me ajudar, a comunicação, né? Mas assim, quando é que você vai começar? E aí ela me deu uma data, ou seja, ela me desafiou e eu, como uma boa, influente, dominante, não podia deixar de cumprir. Então, foi então que a gente se percebe que, de fato, o Lego traz esse insight, ele traz essa clareza e ele te faz, de fato, praticar o que você quer. Então, comigo foi nesse dia, né? E todas as vezes que você me convida para participar novamente, eu vou. E olha que o influente não gosta de coisa repetitiva, porque, como eu digo, nunca é do mesmo jeito. Então, eu recebo convite para participar de outras formações, eu não vou porque é chato. E com o Lego, não, a gente vai abrir turma nova, me convidou, eu tô dentro. Eu falo muito quando eles vão participar, vamos. Porque a gente, mesmo fazendo os mesmos exercícios, a gente nunca faz uma construção igual, né? Até porque a gente pode estar em momentos diferentes. Como eu também trabalho com o coach emocional e aí eu recebo clientes emocionalmente muitas vezes abaladas, né? Você fica surpreso com as construções e, de fato, as pessoas, aí nesse momento eu consigo aprofundar, fazer ressignificações. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela chegou a adoecer porque recebeu uma proposta, né? O estágio dela estava lá em cima. E ela recebeu uma promoção e não queria aceitar. Quando eu pedi a construção dela, parecia um cercado e ela lá no meio. E ela disse, aqui é tudo o medo que eu tenho que está aqui na minha frente.
é o que me impede de eu chegar. Então, são isso aí se derramou em lágrimas, né? É muito bacana ver que as pessoas conseguem falar o que elas estão sentindo, o que numa devolutiva tradicional a gente não consegue. É verdade. Você falou uma coisa bem interessante, Elielma. Muitas vezes, quando a gente pega alguns determinados perfis, um exemplo que a gente pega uma pessoa muito alto ser, um analítico, né? Ele tende, ele é mais introvertido, é do perfil dele mesmo. E aí, e ele é reservado, gente. Como é que você vai conseguir tirar lá do, né, cavucar para o analítico falar? É desafiador demais para nós profissionais. Com o Lego, é muito mais fácil a gente tirar as informações de um alto ser, por exemplo. É muito mais fácil, porque é uma interação, é uma conversa. Lembrando, só as pecinhas do Lego é apenas um jogo, um brinquedo, gente. Mas utilizar as pecinhas junto com o mapeamento comportamental, que é esse autoconhecimento, essa proposta de ajudar o nosso cliente a se enxergar como ele está, faz toda a diferença na devolutiva. Porque a devolutiva é o coração, gente, do mapeamento comportamental. Nosso cliente precisa entender para daí ter tomadas de decisões. Agora, para a gente construir um plano dos objetivos para que ele prossiga, ele precisa ter uma clareza muito grande, sabe? Ele tem que ter consciência exatamente de como está. Porque é assim que as tomadas de decisões serão mais assertivas. Ó, é rápido, né? A Lielma está falando, é rápido. Não é 6 meses, um ano. O processo do mapa comportamental, a gente faz em 5, 6 encontros, a pessoa já consegue ter muita noção de como ela está, como ela funciona, e é mais rápido para ir para a vida, no bom sentido que eu estou falando, na parte comportamental que nós estamos falando. E é isso que difere todo essa metodologia utilizando o Lego. Que eu não sei se vocês sabem, mas Banco do Brasil, Coca-Cola, NASA, Disney, todas utilizam essas pecinhas com a sua liderança para o seu desenvolvimento. Essas pecinhas aqui realmente é muito divertido trazer essa consciência para o nosso cliente. Hoje a gente sabe que vendo ou lendo a gente aprende, mas quando a gente está fazendo, a gente aprende 90%. Então, essa construção fica ali, você lembra das respostas. Muitas vezes na hora da devolutiva eu não consigo digitar na plataforma e eu deixo para depois. Aí eu lembro, ter registro, né? Tirar foto da construção e aí eu lembro de tudo que a pessoa falou. Então, traz por mais tempo aquela clareza, a gente fica guardado, né? Aquela memória daquela construção por mais tempo, porque você vai visualizar o que você vai fazer. Quando você mesmo faz um movimento com o Lego, eu tenho que fazer isso. Como nossa mente não sabe diferenciar o real do imaginário, então, para ela aconteceu, né? E isso exatamente. É bacana. E o legal é isso, olha só. Com o Lego, as pessoas, eu brinco, né? Numa devolutiva tradicional, daqui 6 meses, ninguém mais lembra de mim. E olha que eu tô falando 6 meses é muito tempo, hein? Com o Lego, pode passar 2 anos, 3 anos, que a pessoa não vai esquecer de mim. Não vai esquecer da gente. Por quê? Porque teve um impacto emocional. Teve emoções juntas, não teve só o racional. E elas ficam muito empolgadas. Gi, mas nunca brinquei de Lego. Não tem problema. Tem Elas gente que têm esse receio. Eu nunca peguei nessas pecinhas. Calma, não se preocupem, né? Uma das últimas formações que eu fiz, e foi bem simples também, foi só uma construção. Mas eu trabalhei com os vícios emocionais. E aí teve um grupo que se percebeu, eu pedi que juntassem o vício predominante, né? E aí elas falaram sobre a inferioridade, né? De se sentir inferior. E dentro de uma mesma construção, cada um fez a sua parte. E aí, quando eu fui perguntar a uma das pessoas, ela também era líder, ela era diretora de uma escola, e eu adentrei, né? Perguntei o porquê. E ela disse, não, Elielma, assim, é porque eu trabalho na zona rural, eu acho que meu trabalho não é reconhecido, eu acho que os outros sempre fazem. Mas eles me reconhecem, mas eu ainda me sinto. Aí eu perguntei, né?
Você já se sentiu rejeitada alguma vez? Quando foi a primeira vez? Aí a lágrima desceu na hora. Ela, eu não podia aprofundar porque era em grupo, Sim. mas assim, ela estava bem empolgada falando. Aí quando eu perguntei, ela não se conteve. Eu dei um abraço, disse que se ela quisesse me procurar no privado, né? E em momento algum, na construção, de forma consciente, ela representou aquilo, mas de forma inconsciente estava lá, ela no cantinho, né? E colocando porque que ela se sentia inferior. Então, Nossa, foi e muito. revela tanta coisa, né? Revela muita coisa. Ai, Muita coisa. tem muito cliente meu aí na live, viu, Gi? Um beijão. Clientes da A Elielma, que Aninha, bacana. a Sejam todos Deise. bem-vindos. Muito legal. E ó, os conhecidos da Elielma aí, pode procurá-la, que realmente vale muito a pena o mapeamento comportamental. Clientes da Deise aí também, os amigos da Deise, E podem nós procurar, porque, vamos gente, fazer um projeto juntas, né, Deise? A gente deu uma interrompida por situações que não foram, mas a gente tem um projeto para fazer, realizar junto. É verdade. E quem está isso que é entrando agora e bacana, não né? sabe agir, a minha treinadora maravilhosa, que me acompanha, que me dá esse suporte, as pessoas ficam, onde é que você fez o seu audiar? Foi a Gisele, pode procurar, né? E é legal porque você não nos deixa soltas, né? Tem qualquer dúvida, a gente entra em contato, tem todo esse apoio, o que a gente não encontra com outros treinadores. Então, eu me sinto muito segura porque eu sei que você vai me ajudar nas minhas dificuldades. A Vanessa e a Aninha são as minhas clientes, o Robério. A Ilânia fez formação com a gente, ela é coach, é policial lá da Bahia. Um cheiro, Ilânia. Eita, gente, o fã-clube da Elielma tá em peso aqui, que coisa boa. Mas, meninas, olha, Deise, Elielma, eu quero agradecê-las muito por participarem da minha live aqui. E eu fico muito feliz de vocês estarem, sabe, fazendo diferença na vida das outras pessoas. Porque o nosso trabalho, gente, é muito sério. Agora, a gente quer fazer da melhor forma, leveza, tá? Porque falar de assuntos sérios, a gente sabe que é desafiador, não é fácil para o nosso cliente, né? Nem para a gente é fácil, muitas vezes, a gente identificar pontos que não estão legais na nossa vida. Que Saudade, nós Sônia. Então, isso é muito bacana para que a gente pode trazer com leveza, né? Todo esse profissionalismo. E vocês têm feito isso. Eu acompanho vocês, vocês sabem disso. Estou sempre lá querendo saber os detalhes que vocês têm feito. E parabéns. Eu sou muito feliz por vocês, sabe? Eu fiquei muito assim, vocês são um orgulho de terem realmente, sabe, se entregado, mergulhado mesmo nessa formação. E o bacana é que sempre que vocês fazem, vão retomando, vai se aprofundando mais, consolidando cada vez mais informações. E eu quero agradecê-las. Querem dar aí um tchau para o pessoal? Querem falar as últimas coisinhas para a gente despedir aqui? Deise, quer falar um tchau aí? Só agradecer mesmo, né? Porque mudou a minha vida, eu e a Elielma sabemos o quanto tu impactou nossa vida, o quanto tu nos ajuda, nos apoia em todo o tempo. É maravilhoso. E se eu posso dizer algo, se alguém tem dúvida se é para fazer ou não, não pensa, só vai lá e faz. Depois conta para nós como é que foi, porque vai valer a pena. E gratidão por tudo. Obrigada, Deise. Gratidão pela oportunidade de nos apresentar o mapeamento, de nos apresentar o Lego, de fazer com que a gente esteja sempre participando das formações. É uma satisfação falar sobre o que eu faço e dizer que aprendo sempre com você. Mandar um beijão para todo mundo que está assistindo, a minha família, os meus amigos, os meus clientes, os meus colegas de trabalho de formação. Tá todo mundo aí assistindo, ligadinho. Um beijo, gratidão por compartilhar e divulgarem a live. E que quem ainda não fez, já vi gente dizendo, eu vou fazer o meu. Os analistas que ainda não conhecem o Lego, procure agir, né? Ela é incrível e, de fato, o Lego foi o que fez com que as pessoas hoje me vejam um diferencial de dar uma formação, porque ficam curiosos, né?
Então, obrigada, Gi, mais uma vez. E quando a Keliane, a Sônia, tem aí um monte de professor aí. Eita, professores! Que bacana! Gente, então olha só, finalizando, vai no link na minha bio, se inscreva na imersão Legos Day, que acontecerá no dia 30 de março, quarta-feira. Vai ser uma super imersão. Conto com vocês lá. Gente, Daisy, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E ó, então a gente se vê quarta-feira, tem mais uma live para a gente falar um pouquinho mais sobre essa metodologia. Gente, beijo para vocês, até mais. Tchau, tchau. Tchau.